Enorme prazer que nós começamos o terceiro episódio do CardioCareCast. Esse episódio vai nos trazer à memória fatos muito gostosos, porque a gente vai viver aqui uma experiência com duas pessoas fabulosas e a gente vai falar sobre exercício e coração. Particularmente um tema que eu gosto muito, né, me alinho muito com isso, tenho muito assim vontade de falar nisso, de aprender, de ensinar. Por quê? Porque como médico, eu gostaria muito que todo mundo fizesse exercício, que todo mundo ficasse saudável e que isso fosse parte do nosso dia a dia, como se fosse um remédio, né? Que a gente fizesse exercício todo dia naturalmente. Porém, não é essa a realidade. Nós temos que trabalhar esse tema. E para hoje à noite, então, a gente traz para falar conosco o Dr. Pedro Segato. O Dr. Pedro tem a formação em cardiologia, em medicina do esporte, né? Pelo jeito é um apaixonado também por exercício. E o Dr. Henrique Lima, ele também é apaixonado por ciclismo, apaixonado por exercício. Ele é escritor, ele é advogado. E está aqui exatamente para nos passar a experiência de uma pessoa que começou com o exercício e nele encontrou até, vou dizer assim, um motivo para ficar mais saudável, um motivo para ficar mais alegre. Não vou dizer, talvez exagere e fale assim, um motivo de vida, né? Então a gente vai começar o nosso bate-papo. Nós temos um tempo bem interessante aí para a gente nos conhecer. E falando em nos conhecer, doutor Pedro, como é que foi que você se enfronhou, vamos dizer assim, na medicina? O que te levou a ser médico? O que te chamou a ser cardiologista? E por que medicina do esporte? Porque todo cardiologista gosta de esporte. Não, não é bem assim. Alguns cardiologistas gostam de esporte e vão para a medicina do esporte. Me conte como é que foi isso aí. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aqui para o podcast, Dr. Valmor, também cumprimentar o Henrique. Então, na verdade, a minha história dentro da medicina, né, falando um pouco como é que eu adentrei o curso de medicina, na verdade, sempre quis fazer letras e jornalismo. Nossa. Então, eu ia para casa com 2, 3 jornais embaixo do braço, assim, sempre, né? Na época eu comprava na banca, trazia para casa e, claro que eu não li inteiro, né? Separava as partes favoritas e, enfim. Aí um dia eu lembro que meu pai nunca entrava no meu quarto, né? Sempre respeitou minha privacidade. No dia que eu estava fazendo a matrícula do vestibular para jornalismo, ele entrou. Ele falou assim: Pedro, o que você está fazendo? Eu falei: estou me matriculando no vestibular. Ele falou: o que você vai fazer? Tá fazendo arte, né, menino? Aí eu coloquei lá jornalismo, pai. Queria jornalismo e também fazer letras junto, né? Um diurno e um outro noturno. Aí ele falou assim: pois é. Daí foi uma época que, né, para o jornalismo foi mais difícil. Bem naquele ano, né, houve uma não obrigatoriedade de currículo para exercer a profissão, etc. Enfim, umas questões assim. A gente não sabia qual ia ser o futuro e ele já tinha 14 médicos na família. Ele falou: vai por ali, tenta. Daí eu falei: eu gosto, então. Aí me matriculei e fui, né? Daí assim eu entrei na medicina. Quando eu entrei eu não sabia o que eu queria ser no futuro. A princípio eu achei que eu queria ir para neurocirurgia, sonhava com umas coisas, né? Coisas de filme e tal. E aí, no final, eu não tinha certeza. Falei: vou entrar na clínica, porque da clínica eu bifurco depois. Eu posterguei minha decisão, né? Daí, na clínica, quando eu entrei, eu queria fazer hematologia. Daí, né, depois, enfim, teve algumas situações que eu vi que não era o que eu gostaria. Decidi pela cardio. E daí, eu fui vendo que a parte de, né, cardio esporte era uma coisa... É claro que o esporte em si, né, a hype do esporte hoje em dia, né, a gente tá ouvindo muito mais. Mas há pouco tempo atrás não se ouvia muito, né? E eu queria fazer parte do movimento para ajudar a crescer, até porque eu sou um defensor da orientação de estilo de vida muito forte no consultório, né? Então, a parte que eu mais converso com os pacientes no consultório é mudança de estilo de vida. Eu não gasto muito tempo falando tanto de ciência. Claro que eu passo dados e estatísticas para o paciente gosta, mas como para falar mais do estilo de vida e também estar mais por dentro do que o paciente passa, eu quis ir para a área do esporte. Que bom, Pedro. E assim, vai ter aquela pergunta, né? Pedro, e você pratica esporte? Você faz exercício? Então, meu histórico, né, na vida, assim, eu sempre fui muito ativo, né? Então, eu nadei 14 anos, né, participei de vários, né, campeonatos brasileiros, etc. Nadei com o Gustavo Borges na mesma piscina até, então eu tive essa honra. Então, para mim foi, assim, foi minha apoteose foi essa, né? Mas sempre, né, minha esposa fala que eu sou bom em todos os esportes, mas não é verdade. Só, acho que a natação era o que eu ia desenvolver um pouquinho melhor. E o meu outro esporte, que tem até uma briga, né, se é esporte ou não, mas que desde criança eu pratico, é o xadrez. Então eu jogo xadrez, mas o pessoal fala que é um esporte, estão brigando
já tem bandeira para isso, né? Xadrez é esporte, sim. A parte intelectual aí, porque o Pedro tem uma formação até nessa... Eu acho que o jornalismo acabou, assim, te enviesando um pouco, né? Porque ele tem formação em direito, em perícia médica, né? Então, nunca largou o jornalismo por completo, né? E em seguida, agora eu vou pro Henrique, né? Que Henrique é advogado, é escritor de livros, é um cristão fervoroso, né? Inclusive escreve sobre isso também. Eu acho que por conta disso vem muita bênção na vida dele. E nos conta, Henrique, como é que foi a tua história? Como é que foi a tua relação com o esporte? Eu sei que você esteve na Espanha, fez doutorado lá, e é um centro de ciclismo, e na verdade você não sabia que estava no meio da meca do ciclismo. Como é que foi tudo isso aí? A minha opção pelo direito foi um pouquinho diferente. Boa noite, primeiro, doutor Pedro, doutor Valmor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. Mas o direito, assim, eu sempre quis e foi um pouquinho por exclusão. Eu não consigo ver sangue, odeio hospital, né? Então eu já excluí qualquer coisa relacionada a questão médica. Eu não gosto de exatas, né? Então já excluiu e ficou só humano. Sempre amei ler, né? Sempre gostei de fazer minhas leituras. E daí eu falava assim, eu brincando, né? Mas um pouquinho de verdade, eu falava, eu gosto de dinheiro. Eu pensava assim, eu falava, eu gosto, né? Sempre quis ter um... Quem não tem quando... Aquilo que falta a gente quer muito, né? Quando é jovem. E eu falava, poxa, eu quero prosperar. Então eu pensava, bem, letras, com todo respeito aos professores, a todo mundo, muito importante. Tinha algumas dificuldades, pelo menos lá em Campo Grande, onde eu morava. Outros cursos eu não via tanta possibilidade, mas o direito era assim na época que eu falava, poxa, isso aqui eu posso, acho que um dia comprar um carrinho, comprar uma casa e pagar as contas, né? Foi o que eu pensei. E eu, assim, acertei na profissão, gosto, né? Amo minha profissão, nunca... E não é só direito, é a advocacia. Eu nunca fiz um concurso, nunca quis ter qualquer outra profissão, nunca pensei em mudar. Tenho algumas empresas que eu sou sócio, alguns empreendimentos imobiliários, tem empresa de tecnologia, startup, eu entro ali como investidor, participo de reuniões de conselho, mas assim, não toma meu tempo. Eu sou 98% advogado. Daí tem alguma coisinha que a gente acaba se aventurando. E o esporte nunca fez, ao contrário do Dr. Pedro, nunca fez nunca fez muita parte da minha vida, né? Eu era aquele esportista assim, de academia uma vez por semana, cada 2 semanas, 3, não era tão assíduo. Sempre amei pedalar, desde antes de ter meus filhos, eu já amava pedalar assim, mas sem um treinamento, sem nada muito organizado. E veio a pandemia, eu acabei ficando doente, fiquei entubado, fui entubado 2 vezes, né? 14 dias, daí no mesmo dia me entubaram de novo mais 3 dias, fiquei 17. Passei ali um perrengue e eu lembro que quando eu fui entubado, assim, a segunda vez, tudo que eu queria era viajar, andar num carrinho esportivo que eu tinha na época conversível e, além de ver a família, né, claro, e pedalar, né? Principalmente viajar e pedalar, eram as paixões. E ali foi um despertar, assim, que a gente começa a rever algumas coisas da vida. Graças a Deus não tive sequelas, né? Apesar do longo período ali para voltar a andar, que a gente sai destruído, né? Um mês de UTI. E ali do lado, né, da Cardiocare, ali no Nações que eu fiquei. E daí o que aconteceu? Depois da pandemia, depois eu acabei um dia tendo que renovar minha CNH. E quando foi pegar minha pressão, ela sempre foi normal, assim, né? 12/8, 13/8, alguma coisa assim. Estava 18/12. Eu lembro até hoje que a mulher pegou e falou, olha, deve estar errado. Eu falei, deve estar. Ela falou, espera um pouquinho ali que eu acho que você ficou nervoso. Enfim, fui lá, esperei um tempão, 18/12. Ele falou, vai no cardiologista, que você vai morrer. Falou alguma coisa assim. E daí os vizinhos de onde eu morava, ali no Alphaville, falaram, olha, o grande doutor aqui do condomínio, a pessoa mais conceituada, que todo mundo ama, todo mundo gosta, o Dr. Valmor, vai lá. O Padilha, um amigo em comum, passou seu contato, passou ali a Cardiocare. Eu fui, fiz a consulta, e daí o Dr. Valmor, em 2022, falou para mim, falou, olha, fez aquele exame que eu não sei os nomes também, de carótida aqui, que falou, ó, pelo que eu entendi, eu tinha 3 graus, eu estava no 2, e se fosse pro 3, você falou, é uma cirurgia complicada. Eu não sei se ele me assustou para eu tomar vergonha na cara, o que era.
eu era um tabagista eventual daquele Vale a estratégia aí, eu né? era tabagista Deu certo. de churrasco, né? Daquele de final de semana, às vezes, ali não era assíduo, mas acabava ingerindo álcool com mais frequência, assim, e estava 20 e poucos quilos mais pesado. E quando eu fiz a consulta, passei a tomar dois remédios, que eu tomo até hoje, e falou que você tem que mudar de vida, tem que fazer exercício. E eu pensei, falei, poxa vida, eu fiquei um bom tempo só na academia, fazendo musculação, passei a amar a academia, hoje eu faço quase todo dia, só não faço porque deram uma limitada por conta do ciclismo, né, por questão de estratégia, mas eu faço exercício, a academia passei a gostar, e eu lembro que eu renovei minha frota de bicicletas, eu já tinha algumas bicicletas e resolvi investir. Isso que você cuida bem e usa quando você compra uma coisa cara. É igual esteira. Se você comprar uma esteira de baratinha, ela vai virar cabide. Agora, se você comprar uma esteira que custou um carro, você vai falar, puxa, eu tenho que usar, né? E daí eu fiz um upgrade ali nas bikes e contratei um treinador de ciclismo, né? Contratei um treinador profissional, o Guilherme Meister, um baita, um profissional indicado por um outro vizinho, amigo nosso. E ele me passou o treino. Eu lembro que no começo eu falei assim, olha, Guilherme, não quero prova, só quero saber de emagrecer e ter qualidade de vida. Eu tinha lido na época um livro Outlive sobre a longevidade e tal, e eu falei, poxa, eu quero qualidade de vida, né? Vida saudável. E ele passou os treinos, eu coloquei pouco tempinho que eu podia praticar, e daí eu caí numa bobagem de participar de uma prova que eu te encontrei lá, que você me convidou para entrar no time, né, no Bike 51, uma prova, a minha primeira prova na vida eu fui e participei e eu fiquei fissurado, eu fiquei apaixonado por aquela adrenalina, porque eu nunca havia sentido nada parecido, eu nunca fui do esporte, eu sempre gostei muito de ler, todo o tempo livre que eu tinha, ou eu estava enfiado no escritório, não me arrependo, amo, né, mas, ou fazendo minhas leituras e com a família. E daí, quando eu participei daquela prova, eu liguei para o meu treinador, fiquei lá, talvez em penúltimo, né? E eu falei, Guilherme, esquece o que eu falei, eu quero sair bem nas provas, vamos melhorar os treinos aí. E daí virou história, comecei a praticar hoje, faço todo dia o ciclismo, 6 vezes por semana, que um dia obrigatoriamente eu faço uma folga, faço em casa, faço na rua, e daí mudei toda a musculação voltada para o ciclismo e comecei a cuidar da alimentação, tudo para... ainda assim, tô um pouquinho melhor, né? Mas é por paixão, por gostar de pedalar. E você, doutor Valmor, foi a pessoa que deu aquele choque de realidade, falou, olha, você tem que se mexer, né? Eu passei a praticar, como que você disse, o remédio, meu remédio virou exercício, né? Hoje, a última vez que eu fiz meus exames, assim, sem tomar vitamina, sem nada, eu não preciso, eu estou com os exames assim maravilhosos, estão muito bons. E isso mudou minha vida de verdade. É isso mesmo, né? Eu acho que assim, esse relato do Henrique é uma coisa interessante, né? Porque muitas pessoas que veem o Henrique pedalando hoje, né? Que ele pedala muito bem, ele é muito forte, né? Ficam pensando, esse cara pedalou a vida inteira, esse cara nasceu e ensinou a bicicleta, né? E não, teve um começo, teve um momento, teve uma decisão. Eu sempre digo assim, teve um momento que ele saiu do sofá, teve um momento que ele percebeu que não era aquilo exatamente que ia levar ele para uma longevidade, não era aquilo que ia levar ele a ficar saudável. E essa seria muito a ideia da medicina, né? O que nós podemos fazer para deixar as pessoas mais saudáveis? Eu queria te pedir, Pedro, essa história assim eu citei agora há pouco, exercício é remédio, né? Mas isso funciona? É isso mesmo? Em que frentes que a medicina atua? É bom para que exercício? Para baixar colesterol, baixar a pressão? Me conte uma coisa disso aí. Como é que nós podemos passar para uma pessoa que está nos assistindo? O que seria bom ela fazer? Por que ela fazer? E quais os benefícios? Então, o exercício, na verdade, a gente comenta como se ele fosse algo a ser adicionado na vida da pessoa. Parece que a gente tem que convencer. Mas, na verdade, o estranho é a gente ficar parado, né? A pessoa ser sedentária. Então, isso sim é um risco, né? Então, quando a gente tira esse risco, tudo o resto é benefício. Então, a gente pode falar que o exercício físico reduz mortalidade, reduz morte por doença cardiovascular, AVC e infarto, está em todas as diretrizes, né?
hipertensão, dislipidemia, todas as doenças assim mais prevalentes, principalmente na cardiologia, né? Tem benefício de saúde óssea, longevidade, tudo, né? Então, a gente poderia ficar a noite inteira aqui falando dos benefícios em si, mas uma coisa que acontece no consultório muito frequente é assim, a pessoa está sedentária, aí ela vai lá e quer uma segurança, né? Principalmente o cardiologista, para ela poder começar a treinar. Ela fala assim, doutor, eu espero para me matricular, espero o resultado do exame ou me matriculo, já começo a fazer alguma coisa. Se você for pensar que a regra é fazer exercício e isso o benefício é tão grande que a gente privar o paciente do exercício, na verdade, é um dano. Então, claro, a gente individualiza caso a caso, existem contraindicações, mas a pessoa estar ativa é muito benéfica. Então, minha resposta, claro que não para todos, tem alguns que a gente proíbe mesmo, mas a resposta mais prevalente é que deve sim, a gente não pode postergar esse benefício, né, e privar o paciente disso. É interessante porque, assim, é importante a pessoa fazer o exercício, mas fazer com alegria, né? Tentar que essa motivação seja motivação duradoura. E a gente só faz ela ficar duradoura quando a gente faz com alegria, né? Porque você sair de casa de manhã e pensar assim, meu Deus, hoje é dia de fazer academia, que coisa mais ruim. Isso não vai muito longe, não vai durar muito. Mas se você sair empolgado, nossa, hoje eu vou pedalar com a galera, vou sair, vou pedalar, isso é muito empolgante. Isso te leva a praticar por muito mais tempo, né, Pedro? E esses motivadores, assim, você acha que o médico consegue influenciar o paciente, consegue levar ele nessa vibe, para usar um termo bem popular, dele captar essa ideia e se engajar nisso? Sim. Ou é muito pessoal do médico? Na medicina a gente aprende isso? Aprende. Existe um método chamado método clínico centrado na pessoa, né? Na verdade, é só um nome bonito, mas tudo a gente é decisão compartilhada. Então, aquela visão de que o médico orienta, influencia, decide, para o exercício ela é muito danosa, né? Então, a gente fala, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Às vezes o paciente não gosta. Então, por exemplo, o exercício, tem gente que tem esse incentivo, né? O ser humano ele é muito gregário, assim, né? Então ele gosta de estar no coletivo, a adrenalina que o Henrique falou aqui, né? Eu senti aquela energia, o pessoal me puxa, eu fico com vontade, então eu continuo. Mas tem gente que não. Então tem gente que tem, às vezes, alguma fobia social, alguma coisa. Esses dias mesmo, o paciente entrou no consultório, eu falei, tenta fazer isso. Fui sugerindo, né? De acordo com o que eu achei que ele fosse aceitar. Ele falou assim, doutor, mas na verdade eu não gosto nem de ver pessoa, né? E daí eu falei assim, então, né? Ele falou assim, mas eu vou bolar um plano, eu te conto na próxima. E quando ele voltou na consulta, ele me contou que ele comprou um remo da Mormai, desculpa falar a marca, mas é um remo indoor, que ele sozinho projetava, igual, né? A pessoa faz bike no rolo sozinho em casa. E ele falou, tô perdendo 600 calorias por treino, doutor, compre, daí tua esposa também não vai achar ruim, porque você deixa ele em pé atrás da porta, não ocupa espaço. Ele começou a querer me convencer a comprar um remo hidráulico, né? É um exercício, né? Muito dinâmico, também um pouco estático. Então, ele treinava bem braço e fazia movimento cíclico. Então, assim, eu falo para o paciente, uma última coisa, é que, às vezes, quando ele não tem um incentivo ou não lembra de algo que anime ele, eu falo, tenta lembrar da tua infância ou da adolescência. Às vezes a memória afetiva do exercício ajuda ele a continuar. Então, sei lá, veio uma mulher no consultório que fala assim, eu gostava de dançar, nunca mais dancei. Pronto, já serve. Então, às vezes ela lembra disso e ela tinha esquecido, e às vezes ela estava parada e poderia voltar a ter essa reconexão com ela mesma, né? Pegar esses ganchos, né? O Pedro falando assim, eu lembrei de um grande amigo meu, amigo de infância, né? Ele acabou construindo uma grande imobiliária, né? Se por acaso se identificar aqui no podcast, fico tranquilo que ele é meu amigão do peito, né? E teve muito sucesso na vida e depois ele teve algum probleminha, me procurou, né? E assim, ele realmente curtia muito trabalhar com imobiliária, ganhar dinheiro, né? E eu falei, como é que nós vamos fazer para você caminhar, pelo menos, né? E ele adquiriu uma casa que tinha uma piscina bem grande, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, ó, dá um jeito de nadar e tal, né? Daí, na consulta dele, seguinte, ele veio e falou assim, olha, eu achei um jeito bem legal de fazer exercício. Eu tô andando em volta da piscina. Eu falei, que ótimo, né? E cada vez que eu dou uma volta, eu jogo a moeda num balde, né? Eu falei assim, enchi 3 baldes já de moeda. Então, ele aliou uma coisa que ele gostava muito, né? Com o exercício físico, né? Uma outra paciente gostava muito de dançar.
né? E acabou descobrindo na dança do ventre, assim, um motivo para ela realmente se exercitar. O colesterol baixou, a pressão baixou, né? E aí eu vou, assim, para esse apontamento que o Henrique fez da adrenalina, né? Você acha que isso é um motivador para você hoje em dia de manter, assim, fazendo exercício? Ou você já buscou em outros exercícios? Eu sei que você está começando a correr agora, assim, a variação para corrida é uma variação que está te chamando a atenção com mesmo adrenalina? Você está derivando para a corrida para variar um pouco? Não, jamais para corrida. Eu até gravei um vídeo, né, falando que é incomparável o prazer, que, pelo menos para mim, que tem com a bicicleta com relação à corrida, né? Eu participei da corrida por conta de uma pessoa que eu quis acompanhar para incentivá-la, né? Fiz 5 km. Mas eu falo assim que a bicicleta, apesar de eu pedalei desde o começo, igual o Dr. Pedro falou, a questão afetiva, né, de criança, foi perfeita a colocação. O meu foi sem saber, eu acabei indo para isso. Mas eu falo que assim, eu não tenho, ao contrário do Dr. Pedro, que já praticou, que é bom em várias coisas, eu não sou bom em quase nada. Eu sou bom em ler, em advogar, escrever, né, escrever alguns livros, e eu falo que pedalar, porque pedalar não exige habilidade técnica. Eu tentei golfe, né, fiz 1 ano de aula e comprei taco e participei de torneio, assim, eu não tenho mobilidade, eu sou travado. Eu tentei nadar, eu não tenho coordenação motora. Basquete eu tentei, eu não tenho assim, não consigo nada. Agora bicicleta, eu falo bicicleta com todo respeito aos ciclistas, né, porque eu me incluo, eu falo que qualquer burro, entre aspas, faz, porque é só puxar a perna e esticar e não cair. Então a gente, mais condicionamento e disciplina, isso eu tenho, né, eu tenho disciplina, eu tenho foco, né, eu sou consistente, eu usei isso na minha profissão e eu aplico no ciclismo. Agora eu não tenho que ter uma grande habilidade, igual futebol. Cara, eu chego numa quadra de futebol, não sei o que fazer. Tênis, não consigo. Beach tênis eu nunca tentei, mas eu acho que não sei como que vai. E o ciclismo, para mim, é natural, é tranquilo. E claro, tem que ter uma habilidadezinha ali, né, no mountain bike, na speed também. Mas eu não pretendo migrar. Você falou a questão quando eu fiz, não foi doutorado, foi um mestrado em Girona, que lá é a meca, né, do ciclismo. Fiquei lá um tempo, aluguei uma bicicleta, pedalei, desci pro litoral, foi assim incrível, o frio extremo, e não sabia, mas assim, foi algo que me marcou. Eu brinco que as aulas, falar que eu lembro das aulas do mestrado, coisa teórica, uma ou outra coisa eu devo lembrar, né? Claro, elas acabam incorporando na profissão, no nosso dia a dia, na forma de pensar. Porém, o que eu, de fato, lembro são os pedais maravilhosos que eu fiz na época, que foram bastante incríveis. E o ciclismo, apesar de ter essa questão do grupo, né, quando você participa ali de um torneio, o que me pegou na competição é que eu sou competitivo. Eu quero, né, eu sei que eu deveria ser mais, talvez, disciplinado, treinar mais, mas assim, eu sou competitivo. Toda prova eu vou falando com aquela conversinha fiada que a gente vai de, não, o importante é participar, sair bem, mas no final a gente quer sair bem, a gente quer pegar pódio, a gente quer superar, ainda que seja o nosso próprio resultado, né? Às vezes, às vezes não, o mais importante, inclusive, é ver, poxa, na última prova semelhante eu fiz com tanto, agora eu consegui melhorar, então você vê que você está evoluindo, então isso é muito legal, e quando você pega um pódio, melhor ainda. Agora, no ciclismo, eu falo assim que ele é um esporte bastante solitário também. Eu faço de segunda a sexta, eu faço todo dia. Sexta, teoricamente, é meu descanso, mas às vezes eu descumpro o treinador e pedalo sexta também. Eu faço 1h30 por dia no rolo. Tem pessoas que não conseguem, é muito tempo. Eu faço ali sozinho. E quando eu vou pedalar, geralmente eu pedalo sozinho na rua. Eu gosto de pedalar sozinho. Então, agora na prova também é sozinha. É legal antes ou depois, mas na hora da prova é por ali e ir embora. Então é um esporte que você pode recomendar para quem é meio autista, para quem gosta de ficar sozinho, né? Que é muito bom também para quem gosta de ficar isolado. Mas essa questão afetiva e não mudar para a corrida, não, eu falo que é um bom complemento, porque o ciclismo ele não é prático. Por exemplo, eu tenho escritório de advocacia em outros estados. Não tem como ficar levando. Tem um outro estado que eu vou bastante, que lá eu tenho uma mountain bike e uma speed, excelentes bicicletas que ficam guardadas na minha sala. Quando eu chego lá, eles tiram e daí eu deixo ou no hotel, em algum lugar, para eu pedalar cedo. Eu faço isso. Agora, em São Paulo, por exemplo, eu não consigo ter isso, né? E nem sei onde pedalar lá. Então, um tênisinho você resolve em qualquer lugar. É muito bom. Um par de tênis, um shorts, você sai correndo, corre meia hora, 1 hora, né? E tá feito o exercício, né?
E é interessante que hoje, dia 19, é o dia do ciclista, né? Dia Nacional do Ciclista. Acho que, se não me engano, até internacional, né? E a gente recebeu um monte de posts e tal. Eu acho, assim como o Henrique falou, que o ciclismo ele é muito inclusivo, né? E aí eu entro numa outra parte de quem, assim, vai começar a fazer exercício. Assim como a corrida também, corrida de rua, né? Porque se você vai jogar bola, né? Se você não é um cara muito bom, se tiver um jogo de futebol de salão 11 jogadores, você tá fora. Porque você é o pior que tem. Quer dizer, não vão chamar você. Vão lá os 5 jogar e você fica no banquinho sentado. Se alguém se quebrar, você entra. No ciclismo, tem 30 caras pedalando. Se chegar mais 3, são 33. Se chegar mais 5, são 35. E todo mundo vai pedalar, né? Então, ele é, inclusive, a corrida de rua é a mesma coisa, né? Então, acho que, assim, interessante, voltando, assim, à nossa a parte inicial, é importante você começar a fazer exercício. Você começar realmente a imaginar que você ter uma turma legal, que você participar de um grupo, que você ter, assim, um motivo para sair de casa no domingo, porque vai ter uma turma legal, precisa começar de algum lugar. Então, você precisa realmente tomar essa decisão contigo mesmo, né? E independente de qual a motivação. De repente, a motivação é você perder peso. A motivação é você realmente não querer infartar que nem o teu tio que infartou, né? Mas o importante é começar, realmente começar. E para quem vai começar, Pedro, o que é interessante a pessoa se preocupar, assim? Que tipo de exame? Vai no médico, não vai? Pede para um amigo o que ele fez? Como é que é? Como é que o povo geralmente faz aí? O exercício, igual vocês estavam falando, ele é muito democrático, né? Então, tem pessoas que realmente não precisam de muita coisa para iniciar e tem pessoas que têm acesso, né? Por exemplo, uma prova de Ironman, gasto médio aí dos atletas, às vezes beira 100 mil reais. Ele se preparar e estar com toda a estrutura, né? Então, da mesma forma, o paciente também tem um grau de acesso, também um grau de avaliação pré-participação, às vezes renda dependente, né? Então, não é todo mundo que vai conseguir fazer uma avaliação pré-participação muito boa. Mas a boa notícia também é que a minoria das pessoas precisam fazer muitos exames, né? A maioria das pessoas, se querem fazer atividade leve a moderada, geralmente, claro, só uma conversa no consultório ou, né, um exame físico ali já basta. Agora, se o paciente vai para um exercício mais intenso, obrigatoriamente ele tem que fazer um eletrocardiograma. Existem algumas faixas etárias que a gente também recomenda fazer a partir de 35 anos. Algumas diretrizes e artigos estão querendo baixar para 25 anos, fazer um eletro pré-participação. Eu sempre falo, né? Foi no cardio, por que não fazer o eletro? Então, dependendo da faixa etária, a gente faz. O eletro vai ganhar, né? A partir dos 65 anos, a gente tem ali uma certa obrigatoriedade de realmente, se a pessoa quer começar um exercício a partir de 65, ela passar por uma prova funcional. Geralmente o teste ergométrico é o mais fisiológico. Se a pessoa não consegue correr, ela pode fazer no ciclo ergômetro ou pode fazer uma outra prova funcional, né, que a gente chama na cardiologia, um ecostress ou outra coisa. E isso tem que ser muito individualizado. Então, na verdade, existe um estudo bem interessante que é o seguinte: se a gente fosse, eu vou perguntar para o Henrique, tá? Henrique, se você pudesse escolher dentre três coisas para reduzir teu risco, vou te dar a opção. Conversar com o médico, vamos falar assim, o Dr. Valmor, você prefere que ele faça uma boa anamnese com você? Você prefere que ele faça um bom exame físico ou faça um único eletrocardiograma? Qual desses vai te dar mais segurança? Você acha? Eu acho que eu vou, como todo mundo, um exame, né? Exame qual? Físico ou Físico, exame físico. Na verdade, o eletrocardiograma isoladamente ele reduziu muito claro, eu não estou falando que a gente não vai fazer conversa e exame físico, mas o que mais impacta na redução de mortalidade é a realização do eletro. Então, teve até antigamente se discutia assim, os atletas italianos, etc., estavam morrendo mais, né, por mesmo subgrupo lá de idade, etc. E daí, quando eles foram pegar esses atletas masters, né, nos estudos e fizeram o eletro antes, aí quem estava praticando esporte deu um show de mortalidade em quem não estava, né? Então, o eletro, ele triou muito pessoas que às vezes tinham alguma condição congênita ou né, adquirida, enfim, em qualquer situação, igual você comentou que teve Covid, né? Ficou entubado, etc. Como a gente vai saber se você está preparado após a Covid, né, Henrique? Então, como a gente vai saber se você não teve uma miocardite? Então, se você chega no consultório com essa história, claro que a gente ativamente vai escutar,
vai falar, opa, Henrique, espera um pouco. Será que se você ficou entubado, provavelmente teu Covid foi tão severo que pode ter feito uma inflamação no coração, uma miocardite. Será que a gente faz um eco, uma ressonância, né? Então a gente pode fazer. Teve estudos na pandemia que só o eco não foi suficiente para pegar os casos de miocardite. Então a gente teve que ir para a ressonância. Então assim, o fato é que a gente tem que fazer o eletrocardiograma, é recomendado, mas a gente não precisa. Às vezes o paciente fala, então eu quero fazer tudo. Eu quero fazer eco, carote, Sou eu, né? Mas o teu caso estava bem recomendado, né? Mas assim, se a pessoa nunca teve um histórico que chama atenção e não tem outras comorbidades, ou seja, se ela não tem um alto risco, só uma boa conversa já pode liberar, ou então basta um eletrocardiograma, 12 derivações a gente libera. É isso mesmo, viu? Muitas vezes o exame físico, né, e uma anamnese bem feita ajuda muito porque o contato realmente do médico ali ele acaba incentivando. Mas ter um apoio técnico, né, um exame complementar, o nome já diz, né, complementar porque ele complementa a ideia do médico, né? É uma situação assim que dá mais segurança até para o médico, né? Fez o eletro, fez o teste de esforço, né? E assim fica mais uma coisa muito mais digamos assim, baseado em diretriz, né? Você tem amparo para isso, né? E eu estava lembrando, o Henrique falou dessa questão de se autodesafiar, participar de provas e tal, né? E uma coisa assim que muita gente pergunta, Henrique, você consegue transferir toda essa experiência assim do ciclismo, que é o teu caso, ou alguns outros atletas também falam que nos outros esportes também conseguem fazer isso, transferir para o cotidiano, né? Deixa eu dar um exemplo bem específico, né? No ciclismo a gente pega às vezes aquela subida lá, graciosa, 9 quilômetros, meu Deus do céu. Você olha ali no teu Garmin, frequência cardíaca alta, tal, e você vai cansando e vai cansando e vai cansando, você pensa, não, essa subida vai acabar, uma hora dessa vai acabar, e ela acaba, né? E você também tá meio morto. Você consegue levar uma parte disso para a tua profissão? Né? Você acha assim que, pô, pegou aquele cliente difícil, aquela subida difícil, você acha que isso é transferível para a profissão? Eu vejo até um pouquinho contrário, mas sim, é transferível, é intercambiável, eu diria, Uhum. porque eu vejo princípios que eu, sem saber, eu apliquei na profissão de uma forma mais intuitiva ali, né, no feeling, e que eu começo a perceber repetindo no esporte. Que um muito importante é a questão da constância, né, você ser consistente ali, da dedicação. Por exemplo, eu falei que eu fiz um upgrade na minha frota de bicicleta, tem 5 bicicletas ali, comprei rolo, comprei tudo do melhor, e isso não me garantiu nada em prova. Não quer dizer nada, é mais uma questão de prazer pessoal, de ter uma boa bicicleta, mas antes de uma prova, igual se eu ficar as 3 semanas anteriores, os 2 meses anteriores, sem treinar direitinho, eu vou sair mal na prova. Então, assim, a ferramenta ali, o equipamento não faz tanta diferença pro nível que a gente pedala. Quem sabe para esse pessoal do World Tour dali, mas não para nós. E daí o que acontece? É parecido um pouco com a profissão. Vou falar na minha aqui, na advocacia. Eu ter uma vantagem ali de um parente importante, comprar um grande prédio, isso não quer dizer muita coisa, né? Porque você vai, de fato, entregar o resultado, que você vai conseguir sucesso na profissão. Se você não estiver ali no dia a dia, né, se dedicando, construindo, né, levando porrada, se fortalecendo, você não vai conseguir. E no ciclismo, e eu acredito que em qualquer esporte, é a mesma coisa. Eu estou agora fomentando um novo perfil no Instagram. Eu tenho o meu de advogado ali, que já tem quase 100 mil seguidores, mas eu estou fomentando um chamado Carreira na Advocacia. Que é para quê? As pessoas me procuram muito, elas vêm porque comecei meio que do zero, paguei minha própria faculdade, do terceiro semestre em diante, tive que comprar meu próprio carro e me virar, e as pessoas se identificam, né? Porque não teve um apadrinhamento, e consegui alguma coisa. Então, e eu falo isso, eu não tive um salto, eu não tive... Assim, foi devagarzinho, né? 20 e poucos anos aí, se pegar desde da faculdade que eu estou, 30 anos aí, no dia a dia, trabalhando. E hoje eu estava numa reunião, né, de diretoria, pedi para o pessoal me apresentar os números, né? E eu vi que a gente cresce ali
em média, mais ou menos 8% ao ano. É pouco, perto de empresa que explode, só que nós estamos nessa crescente há muitos anos, né? Há mais de 2 décadas. Então é natural que isso vai acontecendo. E eu vejo que no ciclismo é isso. O meu treinador, o Guilhermo, quando eu participei das primeiras provas e fiquei triste porque eu não consegui, ele falou, Henrique, ele falou bem assim, em 2 anos... Ele não garantiu. Ele falou, em 2 anos, se você fizer todos os treinos certinhos, se você não se desviar, se você não desistir, se você cuidar da alimentação, se você fizer atividade de musculação também, fizer o treino de ciclismo, você passa a ser competitivo nessas provas. E eu, poxa, mas assim, eu não falei, mas comprei bicicleta, eu estou aqui, eu treinei tanto esses últimos 2 meses. Não é isso, é canja, né? A gente tem que fortalecer ali. Então eu trago para a profissão. Eu vejo coisa da profissão que aplica para a vida pessoal. Aristóteles fala que a questão da ética, né, da virtude, ela não é um ato isolado, né? A virtude, ela é uma média ali, a média das suas atitudes, né? É a constância, o que você faz ali na média é que vai mostrar o seu caráter. E no ciclismo e em todo esporte, eu acredito que é igual, e na profissão também, né? Não tem muito segredo. Quando tem alguém que desponta do nada, ou é uma startup de tecnologia, que pode ser, né? Hoje em dia esses paradigmas estão um pouco quebrados, mas a gente desconfia, né? A pessoa apareceu do nada ali e estourou tudo, né? Mas é essa ideia mesmo, né? Porque no treino você não está sempre igual, né? Digo treino assim, para quem está começando, né? Tem dias que você está cansado, tem dias que você não dormiu bem, tem dias que você trabalhou muito, né? Tem dias que você está com febre, você pega uma gripe, tem dias que não deu para almoçar direito, né? Mas é isso que o Henrique falou, sabe? É você manter uma média, né? Você não desanimar, não parar por muito tempo, né? E continuar praticando exercício. Eu acho que a consistência, né, leva você a ter resultado de médio, longo prazo, né? Então, assim, você ter aquela programação, né? E aí eu vou até continuar com um pouco o Henrique ali, você falou um pouco sobre treino estruturado, né? Como é que você daria uma dica, assim, para quem está começando no esporte? Você já está num nível bem avançado, você está com um treinador, já está com, acho que, uma nutricionista e tal, mas quem está começando, o que é importante, assim, ter um treinador logo de cara, vai para a IA, que hoje está ajudando muita gente a preparar o seu treino, né? O que é treino estruturado? Como é que isso funciona? Eu acredito que quem tem condição, né, e quer, de fato, ter isso, para mim me ajudou muito ter o treinador, porque é igual você pagar o personal trainer, né? Quando você faz a inscrição na academia e você vai o horário que quer e não tem um personal, é muito comum as pessoas furarem. Como eu falei, comprar esteira cara, bicicleta cara, você tem um personal lá. Você fez um compromisso, 3 vezes por semana, tal horário, eu vou te encontrar. E você fica com dó, né? Seja por questão financeira, fala, puxa, eu tô pagando o cara. Ele poderia estar dando aula para um outro aluno, e que também não é só dinheiro, ele não está lá só pelo dinheiro, ele quer também um resultado. Então, tem tudo isso. E daí, quando eu tenho aqui o treino, por exemplo, hoje de manhã foi impossível, eu tinha reunião, estava bem complicado, não conseguia acordar. Geralmente eu acordo 5 horas para fazer meu treino, não consegui acordar. E hoje eu saí 3 da tarde e eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito. Eu acelerei tudo e fui correndo fazer meu treininho para fazer bateu. Eu nunca fui CLT, né? Mas assim, bati meu ponto, fiz ali, entreguei, né? Por quê? Porque eu sei que o meu treinador vai ver pelo aplicativo se eu treinei ou não. E eu tenho isso, né? Pô, eu tenho um prazo, né? Eu tenho uma entrega, eu tenho aquele compromisso. E isso você se obriga. Então, se a pessoa tem condição, ótimo. Se ela não tem, como o Dr. Valmor falou, a questão da IA ajuda muito, né? Para todas as áreas. Então, se você fizer ali, souber usar e assistir antes uns podcasts que tem de graça, tem vários no YouTube, pega umas dicas ali para ter uma ideia. E você pede um treino, para quem está começando, um treino leve, que é muito importante. As pessoas acham que tem que treinar toda vez o pancadão, e não. Treinar o Z2 ali, que é uma frequência para queimar gordura, para criar uma base. Um treino mais intenso um pouco, né? E um treino mais livre para você se divertir. 3 vezes por semana, você já vai pegando o gostinho. E depois, à medida que o mosquitinho te picar, você vai continuar. E uma coisa que eu acho muito importante, não sei se os doutores vão falar, para quem é leigo, eu vejo muito no Instagram e eu fico sempre assim,
E quando a gente começa a treinar, a ideia no começo é a gente ter saúde. Só que tudo é aquela questão do bom senso, né? Do mediano. Só que a gente começa a treinar, a gente começa a se empolgar. Daí a gente começa a treinar cada vez mais, começa a querer competir, começa a querer levar, né, o corpo ali nos limites, e daí vem as lesões. Né? Então, se a pessoa puder tiver essa consciência também de cuidar para não machucar, porque ciclismo, tem gente que fala, o ciclismo pode causar isso. Pelo que eu vejo, é um dos que menos causa lesão. Então, isso é o que me atrai também. Corrida, quando eu comecei a correr, eu senti uma dorzinha no quadril, na sola do pé que eu nunca tive. E daí no ciclismo eu não sinto dor alguma. Claro, eu fiz o bike fit, eu fiz tudo certinho, tá bem regulada, mas é uma coisa importante, assim, para quem é leigo, a gente fica com medo, né? As pessoas falam, olha, aconteceu isso. Eu sei que também tem aquela coisa que o pessoal da internet usa, meio que para chamar atenção, para ganhar audiência, e não é bem assim. Mas é o extremo, né? Ficar muito parado, se mexer demais. Não sei, às vezes é melhor o extremo de se mexer demais, mas também não sei. Mas é bem interessante isso, né? E aí entra realmente essa história do treinador. Para quem está começando com o esporte, não necessariamente vai contratar um treinador, né? Mas sempre tem um amigo que vai correr junto, que vai pedalar junto. De repente os dois começam a se envolver com isso, começam a realmente querer mais performance, né? E quando o teu treinador entende bem, é bem interessante, porque eu estava me preparando para uma prova longa, né? E o meu treinador passou a planilha de treino, né? E estava lá no sábado, eu tinha que pedalar 3 horas e meia, né? Falei, putz, é só 3 horas e meia, não vai dar, eu tô muito inteiro, eu quero pedalar 5. E embaixo ele escreveu assim, se eu olhar no Strava e você estiver pedalando mais de 3 horas e meia, nós vamos conversar sério, sabe? Por quê? Porque eu ia me desgastar. O planejamento dele pro futuro era X, então tinha que ter essa reserva daquele dia, que ele ia usar em outro dia. E a coisa não é tão matemática assim, mas funciona. E aí, Pedro, eu queria te perguntar, eu sei que realmente lida muito com a medicina do esporte, né? Como é que é essa coisa da lesão, como é que é essa coisa de ultrapassar o limite, né? Como é que é essa coisa do overtraining, que a gente ouve tanto, né? Não se dá conta, às vezes a gente mesmo está com overtraining, né? Você já teve casos mais extremos, teve que usar antidepressivo para tirar a pessoa desse estado, né? A lesão crônica, como é que isso tudo funciona? Legal. Então, vamos falar um pouquinho antes das lesões, né? Então, a gente estima mais ou menos que quem pratica esporte, principalmente a pessoa com sobrepeso e obesos, né? Que às vezes, geralmente a pessoa que quer começar, ela às vezes já está um pouco acima do peso, né? Tá querendo buscar voltar para aquele peso ideal. Então, esse público, né, que às vezes está com sobrepeso e obesidade, 40% deles se machucam na hora que vão iniciar o exercício ou durante esse primeiro ano de exercício. Então, se a gente for, né, fazer sem uma assessoria ou às vezes tentar por conta própria e não perceber, né, porque daí você pode se orientar por conta própria, mas você tem que estar atento aos nuances. Por exemplo, a pessoa fala, eu vou correr, mas se ela não entende que ela tem que fazer fortalecimento, isso não é uma chatice, é uma necessidade para apoiar o treino principal, que é a corrida, ela vai se machucar. Não é se vai, é quando vai, é certeza que ela vai. Vai se machucar. Nas mulheres, isso também, né, gostaria de falar um pouquinho do esporte, né, a medicina do esporte na visão das mulheres, elas se machucam mais ainda, porque elas têm o ângulo Q do quadril um pouquinho mais aberto, vamos falar assim, né? Então, e o ângulo do joelho também, ele é um pouquinho mais fechado, então ela faz um pouquinho mais de lesão do que o homem, né? Dependendo da fase do ciclo menstrual, isso a gente também tem que perguntar de ciclo menstrual, fluxo menstrual para as mulheres, que elas tiverem a frouxidão ligamentar aumenta, então ela tem mais risco de lesão. Então tudo tem que ser muito individualizado, e principalmente se eu fosse resumir aqui minha fala, tem que fazer treino de fortalecimento para tudo, né? Então até 65 anos a gente recomenda o exercício. A pessoa vai fazer um exercício aeróbico junto com exercício de fortalecimento, sempre. A partir dos 65 anos, a pessoa tem que fazer o aeróbico de fortalecimento e o multicomponente, que o pessoal chama de pilates, tem outros tipos, mas o pilates que é de equilíbrio, fortalecimento e alongamento. A partir de 65 anos é muito recomendado. A gente não precisa falar para uma pessoa muito jovem lá fazer pilates, mas fazer uma academia não, é muito bom, se ela fizer é muito bom. Às vezes a pessoa hoje em dia, quem tem tempo para fazer todas essas modalidades, né, de preparo, então se ela conseguir fazer o fortalecimento, isso é
é um sine qua non para uma boa saúde. Então, o doutor também tinha falado um pouquinho do overtraining. No overtraining, que a gente nota assim que o overtraining não é um privilégio, digamos assim, de atleta de ponta. Né? Muitas vezes o cara que está começando está tão empolgado que ele daqui a pouco ele está mordendo os amigos, não quer mais papo. A gente sempre fala, pega a bicicleta e joga num canto e não quer nem mais ver, ou tênis, né? E sem se dar conta ele realmente exagerou, né? E o psiquismo não acompanhou. Sim, a síndrome do overtraining, ela não pega só aspecto físico, né? Igual o doutor falou, também aspectos psicológicos, hormonais e todos os outros, né? Então, para fazer esse diagnóstico, geralmente a gente tem que ouvir muito a história do paciente. Vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro é o paciente que vai e quer fazer só treino forte. Então, ele nunca treinou, ou ele, a cabeça dele nem... O paciente ou a paciente começa a fazer treinos de intensidade só muito altas, quando na verdade a gente sabe que o treino de baixa intensidade ou moderada, ele tem que prevalecer, né? Existe até a regra famosa, assim, que a gente vê no YouTube, etc., que é a do 80-20, né? A gente não precisa ir tanto no alta frequência, até uns 20% ali, indo para essa intensidade, a gente já consegue melhorar nossa capacidade funcional e tudo mais, né? Ganhar intensidade, aumentar VO2, a gente não precisa estar sempre em altas intensidades para melhorar esse ganho. E às vezes o paciente pega a planilha e faz sempre, né, ele individualiza, ou ele pega uma planilha que não é muito confiável, baixa de um site, ou pega do Instagram de alguém, e aquilo não é adaptado para ele. Ele acaba treinando mais, se machucando mais e faz overtraining. Outra coisa que o assessor, né, a importância da assessoria ou de um treinador junto, é que isso pode ser individualizado. Eu vou contar um exemplo de uma paciente dessa semana. Ela falou assim para mim: eu baixei uma planilha e estou seguindo ela. Só que eu estou muito cansado. E a gente até conversou no final, até vi que era um overtraining. Ela estava fazendo um treino de alta intensidade. E o pior de tudo é que na quinta-feira ela fazia plantão à noite. Na sexta era o treino mais intenso dela. Então você vê, se ela tivesse com um treinador, ela ia falar: fulana, você fez plantão ontem, então hoje a gente vai fazer um regenerativo. Você vai em baixa intensidade, só gira aqui, tudo bem. Só que quando a gente não individualiza, a gente segue a fórmula do que foi prescrito ali, ou que a gente fez um download, isso pode ter um risco, né? E às vezes você vê o atleta treinando. Às vezes a dica o que a gente mais vê no consultório é assim, ele fala: eu estou aumentando a minha intensidade. Mas às vezes a gente vai vendo uma ergospirometria, alguma prova que a gente consegue quantificar isso, ele piorou o desempenho, baixou o primeiro limiar, né? Ou seja, a tolerância para ele entrar, fazer mais, né? Metabolismo anaeróbio, futuro, ele mais precoce, tudo isso está ficando mais precoce. Então, ele está, na verdade, piorando. Eles falam: mas como é que ele está treinando tanto e está piorando? Ele está treinando errado. Então, essa baixa do primeiro limiar na ergospiro é uma das dicas, né, que o médico pega, mas uma conversa boa e a gente vê na planilha, às vezes a gente já consegue perceber que está rolando um overtraining ali. Então essa história aí de no pain, no gain, né? É meio... Não precisa sofrer tanto. Não precisa sofrer tanto, né, gente? Não tem a ver... A dor, né? A dor que vai sentir tem a ver com o crescimento, não é bem assim, né? E a questão do jovem também, assim, do jovem começar desenfreadamente, eu acho que, assim, é uma situação que se encontra no consultório, né? Porque a gente faz muito check-up aí de times de futebol, né? Times de vôlei até, né? E às vezes o pessoal tá lesionado já jovem, né? Lesões graves, né? Ele fica, às vezes, por exemplo, digamos que a gente pega um jovem que gosta de futebol. Ele gosta só de futebol, ele não gosta de academia. E quando ele começa a ter uma mente de atleta, ou entende que para fazer o futebol ele precisa da ponte do fortalecimento, aí eles se conscientizam mais, etc. Mas a conscientização, quanto mais jovem a gente é, mais difícil é também, né? Então, esse amadurecimento também depende muito da pessoa, né? Henrique, se você fosse aconselhar alguém, você já saiu, digamos assim, de um ponto que estava muito perto do sedentarismo, não fazer nada, e hoje em dia você realmente é um exemplo aí na nossa equipe, todo mundo admira muito o Henrique, porque está crescendo dia a dia, né? E a gente está vendo que toda hora está começando a aparecer pódio, e isso está empolgando, né? A gente sabe que a situação de pódio, ela é variável, né? E uma tese que eu defendo é de que o atleta que se preparou bem, ele já chegou na hora da prova vitorioso. Ele está saudável. Ele fez a dieta certa, ele se hidratou bem, ele seguiu a planilha, ele dormiu bem.
E se for pro pódio, ok, a cereja do bolo, mas ele já está com a vitória ganha, ele já é mais saudável do que quando ele começou o treino, né? Se você fosse aconselhar alguém assim, que está começando, depois fosse aconselhar alguém que está na fase intermediária, e alguém que está na ponta, que nem você, quais seriam essas 3 pessoas? Construa 3 pessoas e aconselhe elas para nós. Para quem está começando, eu diria assim que o mais importante é achar um esporte que goste. Isso aí, sem dúvida. Ou ver se, às vezes, a pessoa tem que praticar também para ver se de repente começa a gostar por conta do resultado, né? Faz direitinho para ter. Eu vivia falando que eu odiava academia. Muitas pessoas usam essa expressão, eu odeio academia. Hoje eu gosto de academia. Por quê? Quando você começa a ver o resultado e tem aquela mudança de mente, começa a entender que a academia é fundamental, eu tenho 45 anos, ela é fundamental para eu manter a minha massa magra, para proteger meu corpo, meu organismo numa eventual queda. Eu já tive, nós estávamos juntos, inclusive, quando eu caí, eu fui fazer uma curva muito agressiva, assim, e eu pulei da bicicleta, eu ia me machucar, eu pulei e caí do jeito que caí igual um gato ali, já em pé, e já peguei a bicicleta e saí. Quem vê a filmagem dessa pensa assim, não, como é que não se mas quebrou? assim, academia em dia, mobilidade ok, então isso vai te protegendo. Esse é um ponto. Depois fiquei mais cauteloso um pouco. Então, assim, achar um esporte que gosta, que às vezes a pessoa falar bicicleta, eu sinto incômodo, ou golfe, então procurar. Esse é o primeiro ponto. Com certeza, eu falo que é igual quando a pessoa tem resistência de ir para uma igreja. Eu falo, vai para uma igreja, vai se aproximar de Deus. Ah, mas eu não gosto. Eu falo, cara, tem tanta igreja. Sabe para quê que tem tanta igreja? É para que alguma, eu falo assim, alguma você chato do jeito que você vai gostar de alguma. Então, pega, vai em alguma, você vai localizar, insiste nisso, isso é importante. E o esporte é assim, né? Tirando o xadrez, que eu acho que não é um esporte, né? E até o golfe eu acho também que não conta muito, que eu fiz lá, eu usava os relógios para medir que eu não... Mas assim, né? Procura um esporte que você vai gostar, que você vai ter, por exemplo. Quando eu estava correndo, antes de voltar ali para praticar o ciclismo mesmo, o ano ali, os meses que eu corri, não era um esporte que amanhã cedo eu vou correr no parque. Eu não acordava 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, com o olho arregalado naquela... eu vou correr. Não, eu não tinha isso. Deve ter gente que tem. Agora, para bicicleta, se a gente marcar igual amanhã cedo, eu tenho um pedal marcado para fazer uma baita na subida. Eu estou aqui naquela ansiedade. Será que eu vou conseguir? Será? Eu já estou... Então, ache, com certeza tem algum esporte que você vai gostar, seja o tênis, seja por qualquer motivo. Para quem está já no intermediário, eu diria assim, um bom investimento, por exemplo, em equipamento, vale muito a pena. Às vezes a pessoa deixa de evoluir por conta do equipamento. Eu entendo o tanto que é importante. Eu fiquei com uma primeira bicicleta minha, que é mais ou menos 12 anos. Eu comprei na época uma boa bicicleta, comprei usado, mas era uma boa bicicleta. Quando eu fiz o upgrade da minha, porque eu achava bobagem trocar a cada ano, a cada 2, 3 anos, falar, isso aqui não muda nada, é só marketing. Quando eu peguei a nova, eu vi uma diferença brutal e aconteceu uma coisa interessante. Quando eu fui para outra cidade onde está essa minha antiga, e eu estava andando com ela e um amigo emprestou a dele, que é a do ano. Cara, e interessante que eu e ele estávamos com os negócios de watts lá, com os aparelhos que medem tudo, batimento. E foi muito interessante que ele cruzou depois os dados, eu com uma e com a outra bicicleta, cara, com a mesma quantidade de watts e o batimento cardíaco. Numa, eu fiquei para trás no pelotão, eu não acompanhei. E na outra, eles não me acompanharam. Ele falou, Henrique, eu fiz uma força aqui para te acompanhar e não consegui. E assim, porque o equipamento. Então isso parece bobagem, mas para quem está ali pegando gosto, é muito legal. No começo, vai basiquinho. Depois, é um investimento que vale a pena. E um que eu diria para quem já está já numa fase já um pouco mais avançada... Entre os galácticos. Não diria assim, eu não posso falar jamais estou nisso, então o doutor está puxando minha bola aqui, porque ele vai me pegar no próximo treino, né? Mas uma coisa que é muito importante, até eu gostaria de ouvir também do doutor Pedro, né? Encomendar, que bom, já vou fazer minhas consultas aqui. Eu gosto de tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho uma pulseirinha aqui, que ela não tem visor, não tem nada, não vou falar a marca, né? Que não tem visor, não tem nada. Meu treinador na época, eu fazia tanta pergunta para ele, o de ciclismo,
que ele pegou e falou assim, ele falou, Henrique, por que você não compra essa pulseira pra você ter esses números que você quer, vai te ajudar, você gosta de ver os dash ali, e comparar, e fazer isso daí. E eu coloquei. Hoje, no começo, eu ficava olhando. Hoje, ela meio que, eu digo que ela quase não serve para nada, mas ela serve para uma coisa importante. Ela me manda descansar. E eu não entendia o valor que tinha o tal do descanso. Eu ouvia falar, mas falava, isso aí é jargão. E eu vejo que não, que isso faz muita diferença. Que ela me passa aqui como que eu estou recuperado, como que eu estou em déficit de sono, e eu tento mais ou menos obedecer a pulseira. Por exemplo, se eu semana passada eu estava em Balneário e eu tomei um vinho à noite num jantar. Daí no outro dia eu fui olhar como que foi meu sono. Ele fica todo bagunçado. E eu falo, eu dormi super bem, eu relaxei. Não é. Ali mostra que não. Eu não costumo, ingerir álcool assim com frequência, então geralmente à noite o sono é linear, é tranquilo e eu acordo disposto. Só que a quantidade de horas de sono é que eu estou pegando agora, tentando aumentar por conta disso. E eu vejo que é algo que vale a pena a pessoa ter esses números, né? Ter esse acompanhamento. Então, assim, até eu imagino que. E hoje existem várias, né? Que você consegue ter isso, de vários valores, né? Então, é uma coisa que eu vejo que vale a pena a gente ter esse cuidado. Nos adaptarmos com relação a isso. Eu ia falar alguma outra coisa, mas eu acabei esquecendo. Mas, Pedro, a gente está indo para a parte final aí. E você teria mensagens finais para os nossos ouvintes, a gente que está nos vendo aí? Qual seria a dica, assim, a dica de ouro aí do cardiologista, do médico do esporte, para quem está naquela de quero começar e tal, o que você aconselharia? Minhas primeiras dicas são: comece, né? Então, isso a gente sempre tem que... Se a gente está na dúvida se começa ou não, a gente tem que ir mais pró exercício do que contra, não ficar com medo. Às vezes a pessoa ouve uma notícia, né? Vê que um atleta caiu, ou um atleta, né, teve uma parada cardíaca durante a prova, às vezes fica receoso, fala, viu, eu tô no meu sofá, não morro. E o outro tava lá e foi, né? Mas isso é uma exceção, tá? Então essa mensagem tem que ficar super clara. A maioria das pessoas que estão em hospitais agora não praticam esporte. Não são os atletas, né? Então a gente não pode inverter esse cenário e achar que está falando algo bonito, né? Então a gente realmente tem que ter essa consciência de que o esporte muda a curva de longevidade, né? Sobrevida e reduz mortalidade. E a segunda é que a gente, né, passe por uma boa avaliação, né? Não precisa ser só com o cardiologista ou com o médico do esporte. Qualquer contato com um profissional de saúde que saiba fazer uma boa avaliação de risco e pré-participação é fundamental para ter uma prática de atividade física, né, exercícios físicos de forma responsável também. E, se possível, né, uma assessoria ou alguém para orientar, dependendo da meta da pessoa. Eu acho que essas são as reais mensagens aí que eu gostaria de falar. Eu acho que a ideia é essa mesmo, sabe? Você procurar auxílio de um médico, né? Sem reservas, porque o médico ele foi treinado realmente para se desvestir de qualquer preconceito, né? De qualquer situação que ele acha que não deve, né? Então, o médico, eu gosto de ciclismo, mas eu não quero que todo mundo pedale. Lógico, chega no meu consultório, uma pessoa que gosta de correr, que gosta de jogar bola e que parou, que me pede uma opinião, o que o senhor acha de dança ou dança salão? Ótimo, é um exercício aeróbico, né? Não tem que mandar ele pedalar, tem que mandar ele dançar, né? Arranjar um grupo de dança, pedalar junto, dançar junto todo mundo. Gosta de futebol. Eu lembro muito bem que tinha um paciente que tinha feito 3 angioplastias, né? E não tinha o que fizesse ele fazer exercício, né? Daí ele começou a correr. Aí assaltaram o cara, roubaram os tênis dele. Daí ele desistiu. Não, vamos lá, alguma coisa se gosta. Aí foi, daqui a pouco ele começou a jogar bola. A família jogava bola, começou a jogar bola. Mas é detalhe, ele tinha 65 anos, começou a jogar bola. E o único horário que tinha para jogar bola era das 10 às 11 da noite. Falei, não tem outro horário melhor? Não tem. E ele começou a jogar bola e jogou bola durante 2 anos, né? Não precisou mais fazer angioplastia, o colesterol baixou, a pressão baixou. Então, assim, essa é a ideia de realmente você se encontrar dentro do exercício físico. E o médico, ele pode realmente te orientar como você se encontrar, como te proteger dentro desse exercício. Então, acho que essa é a parte interessante, assim, de você ter um médico que te instrua. Não vou dizer um médico amigo, né? Porque o médico, se tiver que mandar fazer procedimento invasivo, vai ter que mandar fazer, né? Então, vai além da amizade, né? Vai um interesse muito grande em que você fique bem.
E realmente para isso a gente deixa a Clínica CardioCare à disposição, né? Quem quiser que venha nos consultar, nós atualmente somos em mais de 80 médicos lá, sempre tem alguém disponível para consultar você, para te orientar, e para que você tenha uma vida bem saudável, que você realmente consiga viver mais e viver com saúde, né? Que nós consigamos viver aí até os 100 anos e produzindo, né? Eu lembrei, doutor Valmor, de uma frase que eu não concordo, mas me marcou, o doutor falou aqui, eu também lembrei dela. Alguém postou assim, alguém contra o esporte, sempre tem a galera que quer jogar contra, né? Falou assim, vieram se gabar para mim de que fazendo exercício, não sei se era corrida, acho que era corrida, ele aumentou sei lá, em 10 anos a expectativa de vida. Só daí o cara comentando assim, só que ele esqueceu que ele gastou 10 anos também fazendo exercício. Olha, tipo assim, deu vontade de eu comentar que eu não tenho coisa de falar, deixa, né? Mas só que, e a qualidade de vida? Né? Porque não é só questão de aumentar o tempo. Ok, gastou. E o prazer do exercício? Cara, o exercício é muito prazeroso. Você começa, o exercício tem algo muito interessante, que você começa a abrir mão de coisas porque você quer aquela sensação boa do exercício. Por exemplo, quem é questão do álcool, né? Fala, não consigo parar minha cervejinha ali, é sagrada, todo final de semana, tal. Quando você achar um exercício que você se apaixone, que você vai lá com uma turma, que você quer estar bem, e você pensa, poxa, se eu tomar aqui essas três long necks aqui, eu sei que amanhã meu rendimento não é o mesmo. E o que dá mais prazer? Daí aquela sensação ali muito rápida e depois uma noite mal dormida e todo efeito, o inchaço depois e tudo, ou aquela sensação boa de deixar os colegas para trás ali na subida, de fazer um bom pedal, uma boa corrida, uma boa partida de tênis, você estar bem. Isso é muito legal. E o esporte traz isso, a questão da qualidade de vida e também a questão de você ir abrindo mão de coisas que você vê que não são tão valiosas, não fazem tão bem assim para a sua saúde emocional, para a sua saúde física também. Isso que você falou muito do pelotão, né, de deixar para trás na corrida. Eu lembrei de um fato curioso, só última para finalizar, eu gosto muito de curiosidade no esporte, né? E antigamente, né, ainda é muito feito isso, né? Em provas agora não pode mais você pegar vácuo, né? Eles chamam de vácuo proibido, né? Você ficar atrás do cara, de repente ele pedala para você, você pega o vácuo. No triatlo é proibido, né? Não, você passa. Desclassifica. Eles pedem, eu não lembro a distância, acho que é 12, 14 metros de distância da bike da frente para você manter isso e não tá pegando vácuo, senão você pode estar aproveitando outro atleta. E eles fizeram estudos e provaram que o quanto a pessoa que está pedalando na frente pedala mais que o outro, ou quanto ele gasta metabolicamente, a frequência cardíaca deles, muito diferente. Sim. Às vezes o que estava aqui, ele estava em zona 2 e o outro estava no intenso. E às vezes eles viam um consumo, por exemplo, de 20, o outro de 40. Então, basicamente, eles falavam, quem está cortando o vento ali, né? Quem está na frente, está fazendo um esforço, queimando a perna, está na subida. O que está atrás, eles até fizeram estudo assim, quem do pelotão tem mais benefício, né? Eles botavam assim, o cara que estava 11, 12 bikes para trás, ele se beneficiava mais. Então, ele pegava o vácuo, a sensação para ele pedalando era como se estivesse numa descida. Então, imagina a diferença, você está na mesma velocidade, você está no mesmo trajeto, altitude e tudo. Então, assim, eu estava lembrando disso do pelotão, que às vezes o paciente fala, eu faço ciclismo de estrada, vou com os amigos. Daí eu falo, mas você vai na frente ou você vai atrás? Mas no pedal, tirando o triatlo, é normal a gente pegar a roda, a gente vai revezando. Eu e o doutor Valmor já fizemos vários pegas fortes ali em Piraquara, lembra uma vez, foi muito legal. Porque eu estava com meus aparelhos ali medindo, e era assim, por exemplo, quando eu estava na frente, meu coração, ali eu gerando 300 e poucos watts, e meu coração a 170, 165 por um tempo. Daí quando eu ia para trás, o coração já ia para 140, é isso aí. E daí os watts já caíam. E a gente lá também em Limeira, nós fizemos uma puxada forte ali também. Isso faz na prova de mountain bike, isso já faz parte da estratégia, inclusive. Inclusive você tem que cuidar, porque quem está na frente pode ser meio e querer até te derrubar, dependendo da manobra. Então tem toda uma estratégia. Igual na natação, eles estudam muito a física do esporte. Então, posicionamento de corpo,
onde que tem que colocar a mão na hora da virada, cabeça como fica, né? Dentro, fora da água, tem toda uma ciência disso. Então tem vários, vou puxar aqui um pouco para o ciclismo, eles veem o IMC ideal, né? Então, entre 21 e 22 é bom, 24 já é ruim, já tem que fazer muita 21. Coisa. 21 é bom. Então, e até esse do pelotão, antigamente eles pegavam muito com a moto, né? Tinha a moto da filmagem, que filmava a prova, eles pegavam ali e eles viram, estudando física da prova, que esse efeito do vácuo da moto valia para 50 metros. Nossa. O cara não precisava estar colado na moto para estar pegando o vácuo. Ele estava meio alinhado ali, já estava pegando. Então, assim, olha que curioso. Igual quando vai alguém no consultório e fala, eu jogo futebol 3 vezes por semana. Eu falo, beleza, mas se é goleiro, você... Eu sempre faço a pergunta, posicionamento. Até a quilometragem deles varia, né? Mas falando em curiosidade, né? Bem a parte do esporte, o Henrique é escritor de livros, adora isso. Sim, eu trouxe para vocês aqui. Ele trouxe até alguns exemplares aí. E é uma coisa assim que eu admiro, porque eu gostaria de escrever, mas realmente não sai muito mais que uma receita, uma coisa. Você sabe que eu tinha sonho de escrever também. O meu primeiro eu publiquei em 2014, né? E foi num curso que eu fiz, vou falar o nome do instituto, na época chamava Dale Carnegie, que é aquele que escreveu um livro famoso, como fazer amigos, influenciar pessoas, e eles têm um instituto, eu não sabia, e eu fiz lá, e tinham várias sessões, acho que eram 12 semanas, e num dos exercícios eu tinha que colocar alguns sonhos. Na época eu não tinha mestrado, eu não tinha o livro ainda publicado, eu só trabalhava muito, né? Não fazia exercício, mas eu não coloquei o exercício na época como meta. Mas duas coisas eram sonho. Era o mestrado, que eu não conseguia ver horário para encaixar na minha agenda. Eu tinha feito eu fiz 5 pós-graduações Lato Sensu, mas não tinha feito o Stricto Sensu. E eu não conseguia ver como que eu ia encaixar tempo para estudar sem parar o escritório, porque eu preciso trabalhar. E escrever livro, que era um sonho também. E daí eu lembro que na primeira parte da cartolina, lá tinha que colocar como você estava hoje, depois onde você queria chegar, e depois tinha o como. Eu não sabia que eles iam pedir o como. Eu falei, caramba, e agora? Mas aquilo ali, de todo o curso, eu falo que às vezes você lê um livro e é uma reflexão que muda tudo. Eu estou lendo agora um do Ralph Waldo Emerson, um ensaísta filosófico do século XIX, ele cara, eu tirei, todo o ensaio filosófico, eu tirei, vamos falar, um cara que fez assim, que bateu, assim, sabe, que fez diferença. E daquele curso, isso que mudou para mim. Como? E daí eu falei, como que eu vou fazer? E eu pensei na minha vida. Eu falei, bem, de dia não dá mais. À noite, eu sou aquele cara que à noite eu já estou esgotado, eu não consigo mais parar para escrever, para ler à noite e tal. Então, eu tinha que acordar mais cedo. Eu tinha o hábito, como a maioria das pessoas, de acordar 7 horas, né? Não os médicos, que são outra realidade, né? Mas o advogado acordava 7, 6h30, para ir para o escritório 8 horas, né? Aquela vida. E daí eu comecei a acordar mais cedo, falei, vou acordar mais cedo. Quando eu estou, de fato, ali produzindo algum livro, eu acordo 3 e pouco da manhã, 4, naquilo tudo. E publiquei meu primeiro livro, fiz o mestrado, até comecei o doutorado, aí veio pandemia, transformaram ela em online, daí eu acabei parando e acabei que eu não voltei. Mas os livros foram essa questão aí da disciplina, né, de tomar decisão, que isso encaixa também com o ciclismo. Perfeito. Nós falamos do repouso, que eu falei do repouso. Antes de eu usar a pulseirinha, que marca aqui a questão das horas de sono e pega no meu pé aqui da hora de dormir, antes de usar a pulseirinha, olha que interessante. Eu treinei durante 3 anos, das 6 da manhã até as 7, ali na academia do clube. Até umas 7h30, que daí ia fazer outros exercícios. E eu estava fazendo o ciclismo depois, e chegando muito tarde no escritório, né? Apesar de não ter aquela questão do horário, mas, poxa, eu tenho que dar um exemplo. E eu falei, bem, eu vou acordar mais cedo. E comecei a acordar 3h30 da manhã para pedalar antes de ir às 6 para a academia. E eu fiquei um tempo fazendo isso. E daí, quando eu comprei a pulseira, eu vi que isso era insustentável. Por mais que eu achava que eu estava, né, sendo bonzão, porque eu estava acordando ali 3 da manhã, de dia eu já estava ficando meio zureta ali, sem pensar direito, e eu sabia que não ia, a longo prazo, dar o resultado que eu queria. Daí eu acabei ajustando a rotina, mudei um para meio-dia e outro para de manhã, para fazer isso. Mas é questão que o esporte, né, intercambiando aí com
uma vida profissional. Eu trouxe aqui 2 exemplares, são os 2 mais assim conhecidos, né? Eu tenho 8, né? Tem alguns jurídicos, tem um jurídico que está quase pronto, e tenho outros. São todos temas que relacionados à questão de igreja, mas não numa versão muito religiosa, mas uma forma de pensar. Eu, como advogado, eu gosto de pesquisar. Vou dar esse daqui para o doutor Pedro, que é o Provérbios para Empreendedores. Como que foi a ideia desse livro? Esse livro, eu atendo muito empresário, muito produtor rural, muito profissional liberal também, médicos. E eu vejo assim, que às vezes, mesmo que a pessoa não seja um cristão fervoroso, um cristão fervoroso ali que conhece a Bíblia, que lê, que estuda, quando você fala do livro de Provérbios, todos eles gostam. Todo mundo gosta. Muito prático, e daí né? eu pensei, poxa, eu vou escrever um livro pegando 31 provérbios que conectam com a vida do empreendedorismo e vou trazer uma abordagem mais moderna, assim, fazer uma reflexão. Aí eu apresentei o projeto para a Buzz, que é uma das principais editoras do Brasil, né, bem conhecida, e eles toparam e publicaram já tem uns 3 anos esse livro e ele é bem vendido. E esse aqui, Dr. Valmor, é a edição do Tzedakah. Já tem uma nova edição, mas não mudou o conteúdo, é o mesmo. Isso aqui eu tinha já disponível. O que é o Tzedakah? Eu gosto de pesquisar e quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, eu via muita questão financeira, que era algo que me afastava de igreja, aquele papo de dinheiro. E quando eu comecei a frequentar, estudar, eu falei, poxa, deixa eu entender sobre finanças antes de acreditar do que essa galera aí prega, do que eles falam. E o que eu fiz? Eu li o que eu achei de literatura nacional e fora também, atual, e eu resolvi buscar. Eu falei, bem, quem mais entende de dinheiro na sociedade? Na minha opinião, os judeus. Eu comecei a estudar com os judeus, com rabinos, o Talmud, e busquei muita base e cheguei nesse conceito da Tzedakah que eles falam que é o principal mandamento financeiro que um judeu tem que praticar e eles dizem que é o responsável em grande parte pela prosperidade do povo. Eu falei, puxa vida, deixa eu entender isso. E daí eu fiz uma releitura do Novo Testamento para ver como que um cristão pratica. Isso aplica para o cristão? E daí eu entendi que sim, expliquei. No começo eu comecei a compartilhar com pessoas, pediram para eu dar aulas, seminários em igreja, daí eu criei uma apostila, e daí eu vi que tinha espaço para livro. Esse livro tem igreja que compra de caixa para fazer estudo, grupo de estudo. Semana que vem, inclusive, vou estar numa igreja aqui no interior, dando um seminário de 3 dias. Em outubro, aqui em Curitiba, também outro seminário de um dia sobre esse livro. Então, ele fala de prosperidade na visão judaica e como que um cristão pode e deve praticar. Então, espero que goste. E aquele ali é um livro também que aliás, eu gosto de todos os meus. Por que será, né? Então, pessoal, vou concluindo por aqui, né? Mas eu acho que a mensagem que a gente pode deixar é de que o esporte é isso mesmo. O esporte é inclusivo, o esporte é saúde mental, né? Ter bons relacionamentos, às vezes até largar de um vício, né? E essa convivência, esse trocar informações, né? Você vê, a gente aqui conversou sobre esporte, sobre saúde, até sobre religião, e tudo isso aí a gente bate papo durante as pedaladas, né? E quem corre também, nada como ter bons amigos para você transformar isso em um momento de alegria, né? Então, acho que essa mensagem que eu queria deixar, que saia do sofá, comece a caminhar, chama um amigo, né? Chama a esposa, chama o irmão, chama o tio, o primo, comece. Depois você vai aprimorando, vai fazendo um check-up, vai contratando um treinador, vai se empolgando, né? O mais importante é começar, né? E comece amanhã, não deixe para segunda-feira. De segunda-feira é o pior dia. O melhor dia de começar é na sexta, né? Que daí a chance é maior de dar certo.